Nunca se falou tanto em saúde mental, nunca se falou tanto em doenças mentais. E eu acho que nesse exato momento a gente precisa entender. Antes de você sair falando o que você acha, o que você pensa, veja se você tem propriedade para falar sobre o assunto. O que eu vivo hoje é diferente do que eu vivi ontem. E eu posso viver algo melhor amanhã. Mas quem são os profissionais que eu estou buscando? Porque se já é difícil para um profissional, muitas vezes, conseguir atender às suas emoções, imagina uma pessoa que nem entende o que você está passando ou que talvez esteja passando por algo igual ou pior do que você está vivendo. Estamos falando de algo muito sério. Nunca foi tão normal as pessoas falarem de saúde, da saúde da mente, assim de uma forma qualquer. Tem que ter muito cuidado. E hoje eu fiz questão de chamar o psicólogo Elton Pereira para a gente poder falar sobre esse assunto. É um engano meu, Elton, ou nós estamos vivendo realmente um momento delicado na sociedade e que as pessoas também não precisam, de uma certa forma, criar situações, principalmente de sofrimento umas para as outras, sem entender o assunto. Bom dia. Bom dia, Vanusa. Muito obrigado, tá, pelo Prazer convite. todo meu. Sempre quando eu te trago aqui no programa é uma maravilha. É sempre muito bom estar aqui, né? Bom dia para você também que nos acompanha. É início de semana, início de mês. E nós profissionais da área da saúde, a gente fala muito sobre o adoecimento, né? Sim. E sempre que eu venho aqui, por incrível que pareça, ou coincidência, né? A proposta sempre é para falar de coisa boa. Graças então, a gente sintoniza muito, né? A gente precisa também levar informações relacionadas ao como que se cuida, como que se previne, né? Sim. Ao invés da gente falar só da ansiedade, da depressão, da tristeza, de coisas que já estão acontecendo, né? E quando você fala do cuidado que a gente tem que ter hoje em relação às nossas emoções, a busca por um profissional qualificado que possa, de certa forma, desenvolver ali um trabalho em conjunto, como o caso da própria terapia, né, da psicologia, é incrível como as pessoas, quando a gente fala de outras áreas, Vanusa, elas fazem várias tentativas, né? Às vezes eu vou para um dermatologista, não gostei daquele profissional, ou não gostei do atendimento, ou às vezes você diz assim, olha, Elton, não me passou confiança, eu sentei lá, mas parece que tudo que a pessoa me falou, parece que eu não vou fazer aquilo que a pessoa orientou, porque eu não senti confiança. Aí a gente se dá a oportunidade de buscar outros, a gente não fica com o problema ali nas nossas mãos. Sim. A gente vai, faz inúmeras outras tentativas, até chegar ao ponto de dizer assim, olha, encontrei um profissional fantástico. Esse profissional eu confiei, ele vai resolver o meu problema. Com a psicologia, infelizmente, a gente trata de outra forma, a gente lida de outra maneira. Sabe o que mais acontece? O paciente chegar lá no consultório e dizer assim, eu fui uma primeira vez, fiz uma tentativa, isso um paciente de 30, 35 anos, falando de uma tentativa que ele fez na adolescência, né? Então ele fez uma única tentativa e aí por não ter conseguido uma sintonia com a abordagem, com o profissional, o que acontece em todas as áreas. E aí simplesmente a pessoa fez uma única tentativa e deixou de lado, desistiu, né? Não mais buscou um outro profissional que pudesse sintonizar ou que pudesse passar para ele a confiança e dar para ele também ali a oportunidade de entrar em contato com essas emoções que a gente vai falar aqui hoje, né? Verdade. E aí a gente aproveita para chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora. Inclusive, eu queria que a Lorena ficasse bem atenta. Lorena, se possível for, vamos colocar o público para fazer perguntas. Eu gostaria muito, você que está assistindo o nosso programa, tá? Se você deseja fazer perguntas, eu gostaria muito que a Lorena colocasse a participação do nosso telespectador. Vamos colocar o telefone agora na telinha, tá? Vai colhendo aí as perguntas, nem que a gente fale no final, vamos ver o que dá certo para a gente perguntar aqui para o Elton, porque quem está em casa agora deve ter alguma dúvida, deve estar preocupado com algo. E assim, olha o que o Elton falou, gente, isso é muito sério. Através desse telefone que está na telinha, você pode fazer sua pergunta, você não precisa se identificar. Se você não deseja se identificar, fique à vontade, você tem total liberdade, tá? Você pode dizer qual é o teu bairro, você pode dizer seu nome, se você desejar. Se caso não desejar, faça a pergunta. Tem gente agora dentro de casa que pode estar passando por um momento difícil, onde o pai, a mãe, o irmão, de repente um cuidador, uma cuidadora, não está atendendo às suas expectativas na hora de você querer fazer uma pergunta, você não se sente seguro. Mas nós temos um profissional aqui e eu quero que você fique à vontade. Tá? Não guarde dentro de você o que está te doendo, o que está te maltratando. De repente é algo que pode ser solucionado só com uma resposta. E de repente você está ali se amargurando, sofrendo tanto. Não guarde problema dentro de você. O
Os problemas, eles têm que passar, não é verdade, El? É verdade. E hoje, a gente tem uma dificuldade tão grande em relação a... Nós não recebemos essa orientação emocional em nenhum momento da nossa vida, né? Quando a gente fala do autoconhecimento, hoje nas redes sociais é o tópico dos tópicos, né? Autoconhecimento, alta produtividade também, que é uma coisa que me assusta bastante. As pessoas, elas estão querendo produzir até enquanto estão dormindo, né? E isso tem nos adoecido. Aproveitando um pouquinho da sua introdução, nós somos uma população adoecida. O Brasil é o número 1 no mundo em casos de ansiedade, ocupa o ranking ali entre os 5 primeiros países também da América Latina que sofre com casos de depressão. Então, Vanusa, simplesmente não dá para a gente olhar para tudo isso e ignorar, dizer, é coisa da cabeça, na minha época não tinha isso, né? É coisa da cabeça mesmo. E é coisa da cabeça que precisa ser tratado, né? Que precisa de alguma forma de tratamento, de profissionais. E hoje, infelizmente, uma coisa que invalida muito as pessoas a buscarem um acompanhamento psicológico é aquele discurso batido de dizer assim, basta você pensar em outra coisa que isso aí se resolve. E quantas vezes a gente não recebe o paciente lá na clínica e ele vai contar as experiências ali do contexto familiar, onde de alguma forma ele foi colocado na posição de que aquilo ali era falta do que fazer, que bastava ter uma pia de louça suja para lavar, ou então um cesto de roupa suja, que aquela situação ela se resolvia. E não é bem assim. Infelizmente, as nossas questões emocionais, elas são invisíveis, né? Dificilmente você... Imagina, Vanusa, que você chega aqui na TV com seu joelho machucado, sangrando, né? Dificilmente alguém vai olhar para isso e vai dizer, Vanusa, não se preocupa não, tá tudo bem. Isso aí não é motivo para você se preocupar, não. Muito pelo contrário. As pessoas, elas olham para aquele teu ferimento e elas vão te dizer assim, não, Vanusa, você tem que procurar uma urgência, você tem que ir para um hospital, isso aí pode infeccionar, isso aí pode se transformar em algo mais grave, né? Quando a gente diz, olha, hoje eu não estou bem, parece que a tristeza bateu, parece que a angústia está me consumindo aqui de alguma forma, não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo fazer isso ou fazer aquilo, as pessoas, elas querem invalidar. Ah, não, pensa diferente, faz outra coisa, muda o foco, que resolve. Não doesse tanto, né? É mais fácil você dar uma resposta para aquilo que você não vê, não enxerga. Parece que é mais simples de se falar. Simples pode ser para você que está do outro lado, mas para quem está vivendo a situação, não. É uma dor profunda. E aí eu queria que a gente pudesse logo entrar nessa questão das emoções. Como a gente pode entender um pouco das nossas emoções? Por exemplo, às vezes a mãe não entende uma criança. Às vezes, o adolescente não entende uma pessoa que já tem uma vivência e vice-versa. Como é que a gente pode, logo de cara, entender um pouco as nossas emoções no lugar da gente ficar só, muitas vezes, martelando o que as pessoas estão sentindo, achando... Porque, sim, existe uma diferença do passado para o presente. A infância que eu tive, a adolescência que eu tive, até chegar à fase adulta, foi totalmente diferente. E até hoje... Todos os dias a gente está aprendendo algo novo. Imagina os nossos adolescentes, que nós temos hoje uma geração totalmente diferente, que não tem culpa de estar vivendo o que está vivendo. Tudo é uma educação, tudo é uma história que nós vivemos e que estamos passando para os filhos da gente, para essa nova geração que está aí. Vamos entender um pouquinho as emoções para que as pessoas possam, de uma certa forma, colher algo que possa ajudá-las? Pois é, adorei a pergunta, porque sempre que a gente fala do ponto emoções, tem dois princípios que a gente inicia para fazer uma diferenciação. Primeiro, que emoções é diferente de sentimentos. As pessoas geralmente confundem ou misturam uma coisa com a outra ou acham que é a mesma coisa. Então, a partir de hoje, você vai ter a oportunidade de entender que emoções é algo mais relacionado a um processamento a nível de cérebro mesmo. É a química que é liberada no nosso organismo. E, geralmente, a gente trabalha com 5 emoções básicas. Tem um filme que é incrível, Vanusa, como às vezes uma produção para criança, ela acaba que ensinando muito para a gente também enquanto adulto. Então, quem já assistiu aquele filme divertidamente, né, vai entender um pouquinho melhor sobre essas emoções. E tem todo esse contexto lá ele trabalha com 5 principais emoções, né, que é a raiva, a tristeza, o nojo, o medo e a alegria. E aí entra a outra questão que eu te falei, porque assim, não existe emoções positivas e negativas, mas a gente não está acostumado a fazer essa diferenciação, né?
Esse é o tipo de emoção que eu não quero ter. Ai, não, essa emoção eu quero ter. Se a gente fosse levar em consideração essas 5 bases, né? Essa que seria a base das emoções, essas 5, só teria a alegria de positivo. Seria mais fácil, né? O sentimento não ia ficar tão machucado, né? Com tantas situações. E aí, o que a gente ia fazer com tantas outras emoções negativas, né? Que seria a raiva, o nojo, a tristeza, o medo. Então, a gente diz que não existe essa diferenciação entre positivo e negativo, porque todas as nossas emoções, elas de alguma forma, elas vão nos ajudar. Então, o medo que você tem de uma determinada situação, nem sempre é só para provocar um contexto de ansiedade. E mesmo que seja para provocar um contexto ali de ansiedade, às vezes também é para te proteger de uma determinada situação. A raiva que você tem também em algum momento, não é simplesmente a gente negar, dizer, eu não quero ter raiva, eu quero só ter alegria, né? Como se a gente tivesse realmente esse controle. E não tem como, porque às vezes uma raiva que você sente de uma situação, ela pode te tirar de um determinado local, de uma determinada situação. Imagina cômodo, que você né? Onde esteja tão cômodo às vezes. Perfeito. Eu sempre faço assim a analogia na clínica. Eu digo, olha, se você senta nesse sofá e esse sofá ele está confortável, existe uma alta probabilidade de você não querer se levantar dele. Ainda que exista um outro, ainda melhor, ainda mais confortável. Mas o fato de você estar ali numa zona de conforto, de nada ter te incomodado, o normal é que você permaneça ali. Agora, quando tem uma coisa incomodando, que você diz, olha, eu sentei, mas eu não estou me sentindo muito confortável, minhas costas começaram a doer, existe a possibilidade agora de você sair daquele local, de você ir em busca de uma cadeira mais confortável, de um sofá que possa te acolher melhor. E na clínica também, você falando aí da questão do como que a gente faz essa diferenciação, né? Aí vem a questão dos sentimentos, né? O que seriam os sentimentos? Os sentimentos já é algo mais consciente. Quando você diz assim, Elton, eu, diante de tal situação, eu tive um sentimento que me trouxe tanta ansiedade, eu trouxe algumas memórias de algumas situações que eu já vivenciei em algum momento, o sentimento ele seria isso. Seria aquele discurso que a gente tem mais longo, mais complexo. Que te faz tomar atitudes muitas vezes. Isso, e que envolve memórias, percepções, situações também que você já vivenciou, como você estava colocando aí também no seu questionamento, né? Então a emoção é mais pontual, é raiva, é a tristeza. É aquele momento exato da situação. Isso. Por exemplo, vamos lá, vamos falar do que tem acontecido nos últimos tempos e que tem levado até a morte. Que são as discussões de trânsito. Sim, também. Né? Às vezes você faz algo naquele instante e aquele instante, devido às redes sociais que nós temos, vira para uma vida toda e todo um sentimento. É como se você fosse aquela pessoa a vida toda. Como se você não pudesse viver uma emoção de imediato. Mas como a gente se controlar com essa emoção e como a gente se ajudar para a gente não adoecer e ao mesmo tempo para a gente saber lidar diante das situações. Por exemplo, estou no trânsito. Sou uma pessoa calma, tranquila, mas de repente acontece uma situação que naquele momento quem vai me ver provavelmente fotografar, filmar, vai dizer, tá vendo? Essa vanuzinha não é nada do que vocês imaginam. Por quê? Sim. Aconteceu uma emoção diferenciada do dia a dia. Sim. Foi uma situação que, digamos, que alguém tenha feito algo e que a minha emoção reagiu de uma forma diferente do meu dia a dia. Aí eu te pergunto, como a gente pode lidar com essa situação e como a gente deve evitar problemas tão drásticos assim no local de trabalho, numa escola, com os colegas. Como lidar com essas emoções? Pois é, aí você foi na raiz da coisa, sim, né? Porque, inclusive, no teu exemplo, dá até pra gente fazer a diferenciação. A raiva que você sentiu no trânsito é emoção. Todo esse teu discurso do que isso provocou seria o teu sentimento. Tá vendo como é diferente? Quando a gente vai falar de sentimento, a gente envolve tudo. A gente envolve contexto, memória, a gente traz a tua história de vida. Ah, não, a pessoa que me vê nessa situação vai fazer esse julgamento. Dizer, olha, essa não é a Vanusa que eu conheço, né? Ela está se comportando de uma forma diferente. Então, essa seria a questão do sentimento. E quando a gente fala de estratégias também para... porque ninguém está livre, né? Dessas situações que você falou, principalmente da questão do trânsito. E aí, o que dá para fazer? Tem estratégias para a gente lidar com isso, né? O primeiro passo é você desmistificar essa ideia, né? E eu acho que as pessoas que nos acompanham também nesse momento devem sofrer muito com isso. Sabe a história do controle, de que a gente deve ter? Inclusive, é invasivo quando a gente vem com esse discurso do você deve isso, né?
eu já fico meio que... Porque é meio que complicado. Às vezes você não está nem esperando ter uma reação Eu já emocional. dou uma freada, né? Quando a pessoa vem com um discurso, você deve, ou então você tem que, né? E já está tão natural que quando a pessoa vem com esse discurso, você tem que... Não, peraí, eu não tenho que nada. Você não sabe nem como você vai reagir Exatamente. diante daquele Então, momento. esse controle que as pessoas tanto acabam que cobrando da gente, que você tanto se depara também nas redes sociais, na verdade ele não existe. Existe manejo, existe o que a gente chama também de autorregulação emocional. Só que tem todo um passo a passo, Vanusa, porque não tem como você aprender a lidar com aquilo que você não se permite. E que não viveu. E que não vivenciou, né? Porque tem situações e situações. Por exemplo, você passa por um assalto que você nunca viveu. Corre um risco muito grande de você ter uma reação que as pessoas vão olhar. As pessoas costumam julgar muito a reação dos outros. Sim. Mas ele deveria ter feito isso. Ela deveria ter feito isso. Ah, mas ela não deveria ter reagido. Ah, mas ele reagiu de forma errada. Mas, de repente, é a situação. Às vezes a pessoa nem queria viver aquilo. E até a própria pessoa, né? Ela se culpa muito, ela se cobra muito por ter se comportado de forma A, de forma B. Então, não dá para você se autorregular em relação àquilo que você não se permitiu. Então, quando a gente fala das nossas emoções, não é simplesmente você agora buscar viver só coisas positivas, só alegria, só situações das quais eu consiga conviver, que eu consiga lidar com isso. É em algum momento também a gente se permitir acolher a raiva que você sentiu lá no trânsito. O que essa raiva ela quis te dizer, né? E aí, tu dando o teu exemplo, tem umas questões que a gente trabalha muito na terapia, e aí você que não faz ainda, de alguma forma, se tem interesse, tente se permitir, porque pode ser um processo de autoconhecimento maravilhoso para a sua vida. E aí a gente trabalha muito esse ponto de dizer assim, onde é que você está colocando o controle da situação? Porque quando você me diz que se envolveu em um problema de trânsito, e aquela situação, às vezes um carro te fechou, uma pessoa fez um comentário que você estava dirigindo mal, que você estava fazendo alguma coisa errada, e aí vem aquele turbilhão emocional, aquela raiva que você teve ali no momento daquela situação vivenciada. Onde que está o controle da situação nesse momento? Você está colocando o controle nas mãos da outra pessoa. É aquele momento que você se permite fazer uma parada e diz assim, epa, não, o controle da minha emoção, ele é meu, né? Então, ao invés de você entregar esse controle nas mãos da pessoa que estava lá te xingando, te criticando de alguma coisa, pega de volta, né? Faz aquela parada e diz assim, deixa eu pegar de volta que esse controle aqui, ele é meu e eu não quero desenvolver essa raiva, porque, consequentemente, até a tua fisiologia ela vai mudar. Porque a gente sabe que quando vem essa emoção da raiva, como eu falei, que tudo acontece no nosso cérebro quando se fala de emoções, a química vai mudar e o teu organismo ele vai estar muito mais cheio de cortisol. E você sabe o que cortisol em excesso faz com o teu organismo? Ele provoca inflamações. Olha, é por isso que alguns processos hoje de adoecimento têm muito uma base psicológica justamente por essa liberação constante de cortisol no nosso organismo. Tanto é que tem tratamento medicamentoso que não funciona da forma como deveria. Por quê? Porque a pessoa ela continua vivenciando aquela situação estressora. Então a medicação tenta agir, mas por trás de todo o contexto está lá a liberação constante de cortisol inflamando todo o organismo de novo, né? Como é que a gente pode, de uma certa forma, ajudar as pessoas que estão assistindo o nosso programa e que muitas vezes querem resultados imediatos? Teve algo que eu ouvi que eu achei muito interessante. As pessoas buscam muitas vezes os profissionais para resolver um problema, uma situação que ela esteja vivenciando que não está legal. Quando aquela situação, de uma certa forma, foi mais ou menos resolvida ou passou, mas já estou bem, por exemplo, a busca de um profissional. Precisamos falar sobre isso. Se você é uma pessoa muito emocionada, como costumam dizer as pessoas, a gente também pode procurar os profissionais e a gente também pode ser ajudado nessa questão. Eu não consigo, é muito fácil falar das minhas emoções, mas eu tenho dificuldade das minhas emoções. Eu tenho dificuldade de lidar com essas situações. Já fiz de tudo para ser diferente, mas eu não consigo lidar. Eu queria muito que a gente falasse sobre isso, que nem sempre buscar um profissional é resolver um problema de imediato, mas também é se ajudar mesmo você estando bem. Você está bem no dia a dia, mas você não sabe o que vai acontecer. Sim. A gente trabalhar também com os profissionais para lidar com as emoções, mesmo que a gente não tenha vivenciado, mas saber lidar com elas, faz bem também? Nossa, demais. É a parte da prevenção que a gente está falando. E Vamos é por falar isso, Vanusa, disso. que entra vários pontos aí no contexto que você está questionando, né? Porque, primeiro ponto, quando a gente realmente orienta essa questão da escolha pelo profissional,
que você consiga se identificar, que você consiga de alguma forma também sintonizar com a abordagem. Quando a gente fala de terapia, de psicólogo, cada psicólogo ele tem uma determinada linha teórica. Às vezes a tua experiência ela não foi tão positiva porque aquela linha teórica daquele profissional não coincidia muito com o que você buscava, né? Um exemplo bem básico de toda a situação. Tem pessoas que adoram ir para a terapia e elas não querem, de certa forma, nenhum tipo de intervenção do profissional de forma constante. Elas querem falar, elas têm uma necessidade muito grande de fala. Tem abordagem específica que trabalha dessa forma. Em outros momentos, tem aquele profissional que diz assim, Elton, eu não me sinto bem saindo de uma sessão sem o profissional ter me dado nenhuma orientação do que ele ouviu, do que ele acha que deve ser implementado, feito, qualquer coisa. Então tem abordagem que atende especificamente essa demanda. É por isso que tem toda essa questão da escolha. E aí, voltando à questão da tua pergunta, né? Quando você sintoniza com o profissional, você vai poder ter o que a gente chama dessa aliança terapêutica para, às vezes, confiar no profissional. Nem sempre a tua percepção é o que a gente chama também da nossa autopercepção. É legal ter autopercepção? Dizer, Elton, hoje eu estou bem. Ou então você mesmo dizer, olha, observei que, de certa forma, minhas emoções já estou conseguindo gerenciar, já está da forma como eu gostaria, mas aí tem um profissional de fora te observando que ele pode identificar outras questões, outras demandas, e mesmo que a tua autopercepção diga ao contrário, quando essa aliança terapêutica ela é bem estabelecida, você vai acreditar naquele profissional. Você vai acreditar quando ele vai te dizer assim, ainda não é hora de você sair daqui, ainda não é hora da gente espaçar o nosso tratamento, ainda não é o momento exato para a gente simplesmente encerrar o ciclo, né? E aí você para de bater de frente com o processo e se permite muito mais a seguir a orientação do profissional que está te acompanhando. Seria o mesmo de eu chegar num centro cirúrgico, né, e achar que eu tenho o poder de fazer uma escolha sobre determinado procedimento. O que eu vou fazer? Se o médico disser, olha, a gente vai arrancar essa parte da pele, eu vou confiar nele que é preciso, que é necessário. Eu não vou dizer, não, doutor, não faça isso, porque eu acho que se fizer só um cortinho ali, vai resolver a situação. Não, eu vou deixar ele fazer o procedimento porque eu confio nele, né? Muito bom. Nós já temos perguntas aqui. Presta atenção, hein? Você que está acompanhando o nosso programa. As pessoas não quiseram se identificar, mas as perguntas estão aqui. Como me controlar melhor em momentos de estresse? Pois é, é o que a gente chama do manejo do estresse. Inclusive, a gente trouxe um passo a passo, né? Adoro também trabalhar algumas questões que podem ali ficar como sendo o nosso guia, né? A nossa receitinha para a gente seguir um passo a passo. Vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, em controle emocional, a gente usa muito uma estratégia que é o que a gente chama do A-E-I-O-U das emoções, né? E o que seria isso? Resume praticamente tudo que a gente já falou até aqui. Que diante de uma situação como não se identificou, né? Não se identificou. Não tem nenhum problema. O importante é que o bom é que a dúvida de um vai servir para o outro também. Pronto, você falou sobre algo interessante. Ah. As pessoas, elas não querem mostrar que estão passando por determinadas situações. Sim, eu particularmente de boa. Eu sou tranquila, mas nem todo mundo é igual. Sim. E a gente tem que respeitar isso nas pessoas. Você viu que no momento que eu falei, olha, você pode fazer as perguntas, se não quiser se identificar, fica à vontade. Vamos lá pro telão? Bora lá pro telão? Bora lá pro telão? Porque aí você explica esses passos aqui. Fica à vontade aqui, para que a gente possa falar um pouco sobre esses passos. Ó, como me controlar melhor em momentos de estresse? Tem mais duas perguntas aqui. Pronto, né? Perfeito. Vamos lá. E aí a gente, desse controle emocional, né, qual é o primeiro passo? A gente esquecer aquela história do eu tenho que controlar as minhas emoções. Então, o A seria o aceite. Ah, estou me sentindo ansioso. Para de brigar com essa ansiedade. Qual o problema de você se sentir ansioso? Tá, tudo bem, estou ansioso, né? Normal, inclusive, né? até o termo que a gente utiliza, Vanusa. O estou ansioso, ele é muito diferente do eu sou ansioso, né? Estou com raiva é muito diferente do eu sou uma pessoa que estou num contexto de raiva a todo tempo, né? É algo transitório. Então, simplesmente aceite. Não fique brigando do eu não deveria estar sentindo isso, por que está acontecendo com a minha vida, mais uma vez esse sentimento. Não briga, porque tudo aquilo que a gente briga tende a permanecer, tende a se intensificar ainda mais, né? E não é uma briga ali de duas pessoas, é a nossa briga mental, né? Que talvez seja pior do que um corpo a corpo, vamos dizer assim. A segunda, que era o A, né, é o espere. O espere, sabe por quê? Sabe em algum contexto que desperta algum emocional, seja de raiva, de tristeza, de angústia, a gente tende a agir muito pela emoção mesmo, pelo calor do momento, que você vai lá e começa a tomar várias decisões. Nesse exemplo que a gente está dando, uma situação onde você percebe uma certa ansiedade. Às vezes você quer ir para casa, você quer sair daquele local, você acha que tem que fugir porque alguma coisa ruim vai acontecer. As pessoas estão muito aceleradas, né? Também, né? As pessoas estão impacientes. Nossa, demais. Eu quero resolver, não é para hoje, não. É para antes de ontem. Né?
né? Talvez o ontem já está atrasado também, é para o antes de ontem. Então, espera um pouco, não sai tomando decisões de forma descontrolada, porque isso pode piorar ainda mais a situação. A segunda letrinha seguindo a sequência seria identifique. Sabe qual é o nosso principal erro? Não dar nome para as coisas, né? Se eu digo assim, Vanusa, vai lá na TV e pega uma coisa que está em cima do bicho. Complicado, coisa né? Que tá Fica onde? difícil. Né? Fica difícil. A gente precisa identificar. Agora, quando eu digo Vanusa, pega aquele celular que está ali próximo daquela cadeira. As pessoas não estão né? explicando direito, né? Isso. E você precisa fazer essa autoexplicação mental. Dizer, olha, o que eu estou sentindo no momento é raiva. Consegui atribuir um nome para essa emoção. Não, olha, o que eu estou sentindo no momento é uma tristeza. Então, identifiquei. Quando você identifica, vai ficar bem mais fácil da gente conseguir lidar com isso, né? Então, seria o próximo passo. A outra letrinha seria o olhe para os seus pensamentos. Por que olhe para os seus pensamentos? Se a gente já fez toda a sequência anterior, que é aceitar, esperar um pouquinho, identificar as nossas emoções, é porque toda emoção, Vanusa, ela tem uma base de sustentação que é o pensamento. Existe um pensamento que gerou aquela emoção e está provocando toda essa alteração, às vezes química e comportamental também. Então, o que é que eu estou pensando nesse momento? Ou então, o que é que eu pensei um pouquinho antes que despertou essa emoção e trouxe para mim esse contexto? Um exemplo desse. Imagina que você percebeu que está muito ansiosa ao chegar aqui para apresentar o programa e aí você percebeu que essa ansiedade está muito relacionada ao pensamento que você teve que alguma coisa poderia dar errado, né? Então, é um pensamento que está fazendo a sustentação daquela emoção. Criando um medo, né? Quando você identifica que pensamento que está dando sustentação para a sua emoção, isso te dá a possibilidade de questionar. Tá, Vanusa, mas esse teu pensamento de que alguma coisa pode dar errado, que coisa é essa que pode dar errado? E dando errado, num pior cenário, não tem uma solução, não tem nada para ser feito? Quando você vai fazendo esse questionamento do pensamento, automaticamente o emocional ele já está mudando. E esse pensamento não tem que ficar, ele passa. Nossa, os pensamentos disfuncionais têm que ser como um rio que flui, né? Tem que ser aquela coisa que a gente deixa passar. E o fluir está muito ligado a esse questionamento, que é o que a gente não tem essa habilidade. A gente está falando aqui, parece simples, parece fácil, mas nós não temos essa habilidade de lidar com as nossas emoções, de questionar, de saber o que a gente estava pensando sobre determinada situação. Não tinha tanta gente buscando entender melhor as emoções, né? Quando o paciente chega pela primeira vez, né, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem de atuação, a nossa base é identificar os pensamentos que geram as emoções e que, obviamente, está causando ali um contexto de adoecimento. E quando eu falo, tá, mas diante dessa situação que você está me contando, o que você pensou sobre isso? É incrível como sabe aquele momento daquele meme da internet que trava, né, e começa a girar, aí a pessoa... Pensamento? Como assim? O que eu estava pensando, né? Então a gente não tem essa habilidade e precisa ser desenvolvida o mais rápido possível, né? Então a nossa última etapa do nosso AEIOU do controle emocional seria um passo por vez. Então imagina que você já fez todo o processo, você já aceitou, já esperou, já identificou, já observou os seus pensamentos. Agora, no tomar a decisão, vamos um passo de cada vez. Não vamos sair atropelando as etapas também, não. Você chegou à identificação de um contexto de ansiedade ou então você percebeu qual era o pensamento que estava provocando aquela emoção ali. O que dá para fazer? Eu vou para casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, vamos no passo a passo, vamos uma coisa de cada vez, né? Escutei um relato recente, né, na clínica, onde, diante de uma crise de ansiedade, olha para você ver o quanto que isso é perigoso, a gente não saber gerenciar as nossas emoções, né? Já que não tem controle, como eu falei no início. Uma paciente, ela disse assim, você acredita que só por uma crise mesmo de ansiedade muito intensa, de angústia, de medo, eu ia pedir a minha exoneração de um cargo público? Eu acredito. E aí ela, trazendo esse contexto, gente, como é perigoso. Olha, uma situação que ela poderia ter esperado, um passo de cada vez. Que pode ficar muito pior depois que tudo isso passar. Será que era a primeira decisão que eu poderia tomar, né, em relação a já ir lá e pedir a minha exoneração por chegar à conclusão de que aquela era a fonte do meu sofrimento? Será que não dava para a gente pensar melhor sobre toda a situação? E o que estava agindo ali no momento? O contexto emocional, que não estava sendo ela não estava conseguindo gerenciar. E aí a primeira coisa, fora várias outras que ela foi fazendo nesse turbilhão de emoção, foi vou lá pedir a minha exoneração. Por sorte, ela se deu a oportunidade de conversar com uma determinada pessoa que orientou ela a dar uma freada. Não, calma, a gente não vai fazer isso agora. A gente vai pensar um pouquinho sobre a situação. Se você chegar à conclusão que é isso que resolve, eu posso inclusive até ir com você para a gente tomar essa decisão. Achei tão interessante o que você falou, porque até nisso as pessoas têm que ter muito cuidado, porque você não sabe onde você está, perto de que pessoas você realmente está, porque de repente uma decisão que você quer tomar no momento de emoção é tudo que o outro quer. Sim. Até isso.
A gente tem que saber até onde a gente está lidando com determinadas situações das nossas emoções. E para quem que a gente fala sobre as nossas emoções? Essa pessoa vai lhe ajudar a resolver a situação e te ajudar, ou você vai ficar pior do que você estava? De repente, você está entregando ouro nas mãos de pessoas erradas também, né? É muito importante falar sobre isso. Isso é verdade. E aí vem a importância também da escolha por um bom profissional que você possa confiar. Eu escuto constantemente esse discurso aí que você está falando, da pessoa dizer assim, olha, eu tenho amigos fantásticos, eu tenho familiares que possam me ajudar, mas aqui é o local onde realmente eu me sinto à vontade para falar tudo o que eu quero. Porque aqui eu não vou ser julgado, aqui você não conhece a minha história, aqui não tem um enviesamento em relação a passar a mão na minha cabeça, aqui realmente você vai me escutar de forma imparcial. E vai estar vendo o X da questão, porque de repente quem está do teu lado vai ser sentimental e vai mexer com você, talvez tentando te ajudar, não vai estar te ajudando. E quando você está perto de um profissional, ele não vai falar o que você quer, mas ele vai te ajudar a chegar onde você tem que chegar. Aí a gente falou da questão de como controlar melhor os momentos de estresse. Aqui é um dos o A, E, I, O, U. Pronto. Não tem como esquecer, né? Tem até o macetezinho aqui do que você vai lembrar, né? Como lidar melhor com gatilhos? Como eu posso controlá-los? Aí vem a questão do controle, né? O primeiro passo seria desmistificar essa ideia de que você consegue controlar. A boca de todo mundo hoje é gatilho. E a questão do controle também, né? Ah, mas eu quero controlar. Veio uma crise de ansiedade. Como que eu faço para controlar uma crise de ansiedade? A gente não controla, a gente aprende a lidar com essas emoções. E aí vem um ponto bem importante, Vanusa, porque se aplica também a resposta que a gente quer dar para essa pessoa que busca esse tipo de ajuda. O que eu escuto muito quando a gente trabalha isso na clínica: Elton, eu tentei fazer, mas isso dá um trabalho danado, eu me perdi todo, eu não soube direito o que é que eu estava fazendo, não vi muito resultado. Só que as pessoas, elas realmente buscam uma fórmula mágica. Fazer isso aqui diante de uma situação emocional dá trabalho. Estar numa crise de ansiedade também dá o trabalho, né? Então você tem que escolher o que é que você quer ter na sua vida como sendo o seu difícil, né? Não adianta a gente criar uma visão mágica de que vou aplicar isso aqui, vou fazer uma respiração consciente e ela vai resolver de forma mágica, e isso não vai me dar nenhum trabalho. Mas olha, sendo bem sincero, eu prefiro ter esse tipo de trabalho, que é uma ferramenta no que você vai implementando, você vai poder usar com muito mais facilidade e vai te ajudar em todas as situações, do que eu ficar preso a um contexto de adoecimento, onde a gente sabe que a tendência daquilo é só piorar. É o passo a passo básico de quase tudo na nossa vida. Um exemplo para quem dirige. Quando eu entrei num carro pela primeira vez, foi um amigo que queria me ensinar e eu percebi a cara de desespero dele diante da situação. Eu olhei para toda aquela sequência de comando e eu disse assim: não tem a mínima possibilidade de alguém dar de conta de tudo isso ao mesmo tempo. Como que aperta na embreagem, passa a marcha e olha para o trânsito, e olha para os lados, para o retrovisor, enfim, para mim não tinha como fazer aquilo. Só que com a constância, do mesmo jeito que quando você vai praticando várias vezes, você percebe que chegou o ponto que você diz assim: hoje eu entro no celular, aliás, hoje eu entro no carro e até faço coisas que não deveria, como por exemplo, consigo até usar o celular ao mesmo tempo que dirijo, né? Então, automatiza, tudo se torna mais fácil com o tempo. Agora, o que é que você precisa? Se permitir. Não dá simplesmente para a gente confiar de que vai ter uma receitinha de bolo mágica, onde eu vou passar por um túnel e vou deixar lá todo o meu adoecimento emocional. Isso não existe. Quando a gente fala de gatilho, uma das coisas que mais me preocupa é que, beleza, você tem um gatilho. Você tem que trabalhar esse gatilho para que ele não seja sempre o motivo das tuas desculpas. Sim. Porque assim, as pessoas aprenderam a dizer que tudo é gatilho. E sabemos que existe. Mas se você for viver de tudo que você já viveu, de bom ou de ruim, ou de situações adversas, e você não souber passar e lidar, porque quando a gente identifica, tem um gatilho, tem como a gente identificar e ajudar a nossa emoção a não ficar naquele mundinho? Sim. Aí toda vez que você for passar por aquela situação, você vai permanecer naquele mundo? Eu te pergunto. E aí eu concordo muito com você, porque é o seguinte: quando a gente identifica o gatilho, não é simplesmente para a gente agora usar como uma espécie de desculpa, de dizer,
Existe um gatilho que desperta a minha ansiedade. É para que você... Não é para ficar plantado ali, que você tenha a oportunidade de corrigir, Vanusa. Identifiquei que o gatilho para não fazer atividade física é chegar em casa e me jogar no sofá. Se eu chegar em casa e me jogar no sofá, eu não vou para atividade física. Pronto, acabei de identificar o gatilho que faz com que eu não faça atividade física. O que você tem que fazer a partir de então? Sempre chegar em casa e se jogar no sofá para dizer que você não vai para atividade física porque está lá no sofá? Vai para debaixo de um chuveiro. Você tem que eliminar o gatilho. Então pronto, se eu já descobri isso, não vou mais para aquele sofá. Chegando em casa, já faço ali minha alimentação, coloco a roupa do treino e vou para academia. Vai eliminando aquilo que não te faz... É a gente tirar em alguns momentos. Concordo que tem situações que a gente não vai conseguir mexer. Verdade. Mas inúmeras outras a gente consegue sim fazer alterações. Muito bom. Como o tipo de terapia ajuda nesse processo emocional? A terapia, né, eu posso falar da TCC, que é o que eu trabalho, ela vai te ajudar justamente a identificar esse passo a passo que provoca um autoconhecimento. Como eu disse para você lá no início, a gente só consegue lidar com um contexto emocional a partir do momento que eu me permito vivenciar e que eu desenvolvo também estratégias para manejar todo aquele contexto. Então, a partir do momento que eu já sei que eu posso vivenciar uma crise de ansiedade, que eu sou um ser humano como qualquer outro, mas eu tenho um manejo, eu já tenho um passo a passo, eu já tenho esquematizado aqui na minha cabeça como é que eu vou fazer diante de uma crise de ansiedade. Então, a crise de ansiedade ela deixa de ser um problema. E sabe o que é fantástico? Nosso cérebro, ele é a máquina perfeita, né? Isso aí é inquestionável. A partir do momento que o teu cérebro percebe que você tem estratégia, que você tem manejo para lidar com aquilo, a constância com que aquelas crises acontecem cai. Ele se toca, ele né? Se toca. Ele se toca. Ele adora um não, ele adora uma situação. Não adianta mais despertar esse contexto, porque ela já sabe como é que lida com isso aí. Então a frequência diminui também com que você vivencia aquela crise lá de ansiedade. Mais uma aqui. Como eu sei qual a melhor técnica de terapia? Eu quero levar minha filha, Maria José, do bairro Cabral. Tem questões que você pode fazer antes, né? Dá um Google lá, abordagens psicológicas, ou então abordagens psicoterápicas. E aí vai trazer uma lista de várias, a psicanálise, a TCC, a humanista. Você lê aquela breve descrição sobre o que é cada abordagem e eu tenho certeza que na hora que você lê, você vai dizer, olha, gostei disso aqui. Vai se identificar ou vai identificar qual o problema que ela quer levar para ser resolvido. Isso, e no caso da mãe e do pai, eu tenho certeza que a sintonia é ainda maior, porque ainda que essa pessoa seja uma criança, um adolescente, ela talvez não tenha ainda essa habilidade de fazer essa escolha, mas enfim, estamos falando de um vínculo pai, mãe, a gente conhece os nossos filhos, né? Então, a partir do momento que você faz aquela leitura rápida no Google mesmo, você vai dizer, eu vou apostar nessa aqui porque se parece mais com o que a gente acredita, ou então com o que a minha filha vivencia. Mas, desde já, se você quiser fazer uma escolha pela TCC, é o que hoje a gente considera como sendo o padrão ouro em relação à abordagem para tratar inúmeros processos de adoecimento psicológico. É o que a gente tem mais estudo, é o que se conecta com a neurociência. Então, assim, dificilmente alguma coisa não vai conseguir ser absorvida pela TCC, né? É um ponto. Muito bom. E mandar um abraço todo especial para Maria José, tá? Não deixe de buscar um profissional, tá? E não guardar o problema, nem guardar determinadas emoções que acabam, de uma certa forma, lhe adoecendo. A gente pode chamar a atenção das pessoas que estão assistindo nosso programa se todas as vezes a sua emoção te causa uma sensação de adoecimento, não pode guardar esse problema dentro de casa, Não, de forma alguma. E não caia nessa armadilha de que tá tudo bem dessa forma, tá tudo bem sofrer, é normal. Olha o que é mais complexo ainda, Vanusa. É normal porque todo mundo da minha família vivencia isso. Tá todo mundo vivendo isso. Nossa, mas a minha família, se a gente for vivenciar, ver o nosso contexto, o meu pai não era muito bom da cabeça, a minha avó não era também muito boa das ideias. Isso é uma armadilha, não cai nessa armadilha. A gente hoje tem muitos profissionais, muitas especialidades, muitos tratamentos sendo desenvolvidos e você não deve se contentar com um contexto de sofrimento, ainda mais quando a gente fala de um sofrimento psicológico que pode causar o teu adoecimento físico. Então, se você se encontra nessa situação, tome uma decisão por você, é um processo de autocuidado também, né? Demonstra o quanto que você se cuida, o quanto que você gosta de você e o quanto que também você quer o seu melhor, independente se vai ter alguém para facilitar, para te levar ou para dizer que você precisa. Se você já percebeu o que você precisa, busque essa ajuda de alguma forma. Muito bom. Para a gente finalizar, eu queria que você passasse, não digo dicas, mas pudesse, de uma certa forma, falar para quem está em casa, quando muitas vezes a sua emoção está mais envolvida com o seu orgulho,
muitas vezes com seu ego. A gente precisa também trabalhar as emoções das pessoas. Às vezes as pessoas, elas precisam mostrar para as outras que naquele momento ela vai dizer algo, que ela vai falar algo, que ela vai criar uma situação, vai entrar às vezes numa confusão, que ela poderia se diminuir um pouquinho e ela com certeza depois ficaria muito melhor do que aquilo. As pessoas estão emocionalmente preocupadas com o que os outros estão pensando a respeito de toda uma situação naquele momento. O que falar sobre isso? Nossa, e acontece com muita frequência. Às vezes o nosso contexto emocional, ele está apegado a esse ponto do ego. Então é um momento que vai te fazer bem em alguma situação, a gente de alguma forma se permitir aquele momento e dizer assim, hoje eu não preciso ser forte, hoje eu não preciso ser o dono da verdade, da razão, vou me permitir em alguma situação olhar para a minha própria situação e dizer assim, hoje eu posso errar, hoje eu posso de alguma forma aqui baixar a cabeça. Isso vai trazer também um contexto emocional positivo para você. E a gente precisa trabalhar as questões do ego. Tem muita gente apegada a ego e está no contexto de adoecimento. Né? Entrando e adoecendo as outras pessoas adoecendo também. as outras pessoas. Ó, situações, por exemplo, de trânsito. Muitas vezes tem muito mais pessoas olhando, observando, e às vezes você não passa direto e deixa para lá, justamente porque você está imaginando o que as pessoas que estão ao redor podem pensar. Vão dizer, vão falar, vão pensar. Né? Mas é a tua vida, é algo que não vale a pena, é você analisar que você tem uma vida maravilhosa, que você tem filhos, tem irmãos, tem pessoas que lhe amam, que naquele momento deixa. Às vezes é até algo que o outro está precisando sentir também. Às vezes você não está nem aí, ou ficar na sua para evitar determinadas confusões, né? Sim, é isso mesmo, né? Então, baixa a cabeça às vezes, tem um esquemazinho que a gente usa muito no contexto da clínica, que é, vale a pena gastar a minha energia com essa situação e com essa pessoa? É um questionamento diário, né? E tem várias situações que tu vai ver que não vale a pena. Aí você diz, não vale a pena. E estou abrindo mão do meu direito, às vezes, de ter razão, do que quer que seja, de ego, por simplesmente me respeitar e dizer assim, eu quero economizar essa energia para uma outra coisa. Eu vou dedicar essa minha energia e meu tempo para uma outra situação. Essa não merece. Pronto, então vou fazer o seguinte, para você que está aí acompanhando o nosso programa, eu vou deixar o Elton bem aqui pertinho desses passos e para finalizar eu queria que o nosso querido Ed preparasse essa câmera do meio aí, a nossa câmera 1, para que você pudesse mais uma vez, só para encerrar, deixando o seu Instagram também, repetir os passos para quem está em casa assistindo o nosso programa assim, só passando assim para as pessoas se tocarem. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tá bom? Foi um Vamos prazer. lá, vamos mostrar para quem está em casa, então, acompanhando o nosso programa agora. Quero o Elton sozinho nesse telão, passando esses passos para você que está assistindo o nosso programa. Vamos começar a nossa segunda-feira de uma forma diferente. Hoje nós estamos aqui com o Elton, que é psicólogo, grande profissional, falando sobre as nossas emoções. É com você, Elton. Pois é, você que gostou de todo esse conteúdo, né, pode encontrar muito mais coisas que possam te ajudar no @PSI de psicólogo, Elton Silva. O Elton tá com E, tá? E pra gente só fechar, decorando aqui o nosso macete, o nosso passo a passo, o A, E, I, O, U do nosso controle emocional. Então, diante de qualquer situação, se você ainda não tem a oportunidade de buscar uma ajuda profissional, seja porque não tem plano ou porque não tem uma condição financeira que ainda te permita buscar esse tipo de ajuda, tem muita coisa que dá para fazer nesse processo de autocuidado por conta própria, né? E esse A, E, I, O, U das emoções, do controle emocional, é um deles, né? Então, diante de um fator estressante ou de um contexto emocional que você tem vivenciado, aceite essa emoção, espere um pouco, não haja com impulsividade diante da situação, identifique qual é o contexto emocional, é raiva, é tristeza, é angústia, é ansiedade, o que você acha que você está vivenciando, né? Olhe para os seus pensamentos, porque como eu falei aqui, toda emoção tem uma base de sustentação que é um pensamento, e às vezes só em olhar para esse pensamento você chega à conclusão de que, nossa, que bobagem, por que eu estou pensando isso? E automaticamente aquela emoção ela se resolve, né? E passado todo esse contexto, nesse passo a passo aí, chega a nossa última etapa, que é um passo de cada vez. Então organize também quais são as decisões que você vai tomar. O que eu preciso agora nesse momento? Ao invés de fazer tudo ao mesmo tempo, qual seria uma única coisa que eu possa fazer por vez e a partir de então ir avançando na resolução desse problema, né? Desejo que você tenha uma excelente semana e que, se for o caso, se você se identificou com as várias questões que a gente trouxe aqui e as perguntas também das pessoas que tiveram essa coragem de mandar, busque ajuda e, enfim, não adianta a gente se colocar na situação do vou fazer porque tem alguém mandando, porque tem alguém pedindo. Faça por você.
Muito bom! Nosso psicólogo Elton Pereira esteve aqui no nosso Bom Dia para trazer essas informações para você. Queria começar a segunda-feira desta forma, trabalhando as suas emoções da melhor forma possível. E toda semana a gente vai estar falando sobre esse assunto, porque a psicologia nos ajuda, principalmente quando você identifica quais são as situações